Olá, como é que vocês estão? Vamos dar sequência aqui à nossa aula de Sociologia, dessa vez abordando os sucessores do Augusto Comte. E aí nós vamos começar essa exposição pelo Émile Durkheim, que era um sociólogo francês, certo? Considerado o primeiro especialista da sociologia, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro a desenvolver um método específico para compreender as estruturas sociais. Né? Durkheim introduziu a sociologia nos currículos acadêmicos dos cursos universitários, né? Dos cursos do ensino superior. Antes do Durkheim, né, o Marx ele já era um filósofo conhecido, né, com seu método, que é o método materialista, histórico e dialético, ou seja, que analisa a história compreendendo que ela é material e dialética, né? A dialética da história ela se evidencia pela contradição existente na trajetória social, e quando surge ali a propriedade privada, então essa contradição vai ser expressada pela oposição entre as classes sociais. Mas é claro que, no caso do Marx, seu materialismo histórico dialético também vai ser objeto, ou melhor, vai ser utilizado, instrumentalizado para compreender a natureza. Há também contradições na própria natureza que fazem com que ela esteja em constante movimento, certo? Então, o Marx ele já teria desenvolvido esse método histórico dialético, influenciado, pelo menos no que diz respeito à dialética, pelo Hegel, e o materialismo por outro filósofo alemão, lembrar que o Hegel também era alemão, mas o outro filósofo alemão chamado Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Bem, aí a gente pretende ao longo do nosso curso aqui aprofundar todos esses elementos, mas a princípio eu quero que vocês anotem isso. Então, o Durkheim, certo? Ele vai ser um cara importante assim logo na sequência, né? Vamos dizer assim, do Comte, né? E apesar dele ter estabelecido um método específico para a sociologia, certo? É fundamental, quer dizer, colocar que o Marx já tinha, vamos dizer assim, produzido um tipo de abordagem, né? Que compreendia, que procurava compreender a sociedade. A diferença é que no caso do Marx não vai ser específico para o entendimento da sociedade. E no caso do Durkheim, sim. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro que o Durkheim ele é um cara que vai ali ser, podemos dizer assim, o pioneiro em estabelecer um método específico da sociologia. Então, além do Durkheim e do Marx, que a gente já falou, o outro cara fundamental é o Weber, né? O Weber também vai propor um método e um olhar sociológico, né, particular, né, diferente, em relação aos autores que a gente discutiu até agora, certo? Só uma questão importante é que tanto o Durkheim quanto o Weber, eles são pensadores que não estão propondo a superação do capitalismo. Pelo contrário, eles estão propondo a manutenção do capitalismo. Podemos dizer assim que são pensadores que representam os interesses, vamos dizer assim, sociológicos da burguesia. Já o Marx, ele é um pensador revolucionário, certo? Que, portanto, defendia a superação do capitalismo. Então vamos lá. O Durkheim, o Emile Durkheim, certo? Ele vai defender que a sociedade ela é um todo organizado, né? E que cada uma das suas bases constitui, portanto, uma função. Então, esse método que ele vai desenvolver, chamado de funcionalismo, certo? Ele visa entender as funções de cada indivíduo na sociedade e, a partir daí, compreender a sociedade como um todo, né? Já o Weber, que é outro filósofo que nós vimos que também é defensor do capitalismo, era defensor do capitalismo, né? Ele tentou compreender a sociedade como um complexo de várias ações diferentes. Cada indivíduo agia de uma forma
certo? E era necessário compreender, portanto, os parâmetros que mobilizavam esses indivíduos, certo? Então, esses parâmetros que mobilizavam esses indivíduos e que permitiam a compreensão da sua ação, certo? Vão ser chamados de os parâmetros ideais. Então, aí você tem dois sociólogos que compõem esse tripé da sociologia, né? Além do Weber, o Durkheim tem o Marx, só que no caso do Marx, Marx defende a superação do capitalismo. Weber e Durkheim a sua manutenção, certo? Então, ainda aprofundando, né, esse aspecto, nós vamos identificar que no caso do Durkheim, né, que apresenta, portanto, a sua teoria funcionalista para compreender a sociedade, onde cada base da sociedade tem, portanto, um tipo específico de função, né, ele vai apresentar que esses fatos e essas funções, certo? Elas, na verdade, elas regem, elas são fixas e elas servem para você entender os diferentes tipos de sociedade, certo? Só que o Weber, que também era outro pensador da sociologia, né, ele vai, portanto, ter uma discordância aí em relação ao Durkheim, né? Ele vai colocar, portanto, que não existem assim, fatos sociais, mas ações sociais que são individuais, né? E que o papel do sociólogo é compreender o funcionamento da sociedade pelo entendimento das ações individuais. E aí por isso que é necessário estabelecer, portanto, os tipos ideais. Então você percebe que em um tem uma fixação, certo? Podemos dizer assim, das funções e que faz os sujeitos agir. No outro tem um tipo ideal que permite com que os indivíduos sejam analisados, certo? Então, portanto, você tem aí, no caso do Max Weber, né, o que vai chamar de um método compreensivo da sociologia. Ok? Muito importante colocar que essas questões aqui, elas são questões, portanto, introdutórias, vamos dizer assim, né? Nós vamos aí aprofundar. E por último, aí nós temos o Marx. O Marx, ele vai, como já disse, defender a superação do capitalismo e ele vai compreender primeiro que essa sociedade capitalista, assim como todas as outras sociedades, elas necessariamente serão superadas. Certo? Por quê? Porque o que move a sociedade, certo, é o seu desenvolvimento econômico. Na medida que se modifica as condições de produção, na medida que os sujeitos vão conhecendo a natureza e modificando as condições de produção, melhorando a sua produção, necessariamente se modifica a forma de organização social. Isso que a gente chama de produção, o Marx vai chamar de economia ou infraestrutura, e aquilo referente às mudanças políticas da sociedade serão a superestrutura, onde estaria também presente a ideologia, né? E aí, veja, essa mudança, né, de uma sociedade por outra, marcada, portanto, pelo desenvolvimento da economia e por uma necessidade de uma produção, digamos assim, política equivalente à econômica, de um modelo político equivalente ao econômico, vai ser desenvolvida pela luta de classe, pela luta entre as classes que compõem cada sociedade. Então, na sociedade feudal, você vai ter senhores e escravos. Na sociedade escravagista, você vai ter senhores e escravos. Na sociedade feudal, você vai ter senhores feudais e servos. E na sociedade capitalista, burgueses e proletários. Então, veja, a produção se torna mais qualificada. Você exige novas formas políticas para dar conta dessa nova forma de organização social decorrente das mudanças na maneira de produzir, ou seja, as mudanças superestruturais se modificam na medida que a infraestrutura se altera. Mas esse processo ele só acontece porque tem classes sociais opostas que estão, portanto, lutando pelos seus interesses. E é isso que faz com que uma sociedade seja superada por outra. E assim,
O escravismo foi superado pelo feudalismo, o feudalismo pelo capitalismo, e o capitalismo também será superado, certo? Será superado por uma classe social que, portanto, dê conta de acompanhar politicamente o desenvolvimento da economia nessa fase capitalista, que seria, certo, exatamente o proletariado, perfeito? A gente vai, obviamente, aprofundar mais esse debate posteriormente, nós vamos estudar com mais detalhe cada um desses autores, mas a princípio, esses sucessores do Comte teriam, podemos dizer assim, essa apresentação mais resumida para permitir com que vocês possam, portanto, aprofundar os conceitos posteriormente, tá bem? Então a gente vai ficando por aqui, vídeos curtos para que a gente não tenha aulas cansativas. Valeu, um grande abraço e até breve.